e não podemos perder um minuto sequer. Doutora Milena Pondé é médica psiquiatra, né? Eu vou deixar que ela mesma se apresente, faz um trabalho brilhante no Labirinto, né? E na Escola Baiana de Medicina, na Faculdade Baiana de Medicina. Tem uma longa história com a AMA, né? De apoio. Deixa eu ver se travou aqui, doutora. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Deixa eu ver. Tá, pronto. Você tá segurando o celular? Tô, Ou tá apoiado em algum local? tô segurando. Você não quer tentar apoiar ele em algum local, não? Para não ficar desconfortável para você? Mas eu vou falando aqui. Doutora Milena tem uma longa história com a AMA de apoio, nós somos muito gratos, né? Ela é mais antiga na AMA do que eu, inclusive, né? É, se, se temos uma referência no atendimento da psiquiatria lá na AMA, é a doutora Milena Pondé, essa figura. Eu, apesar dela ter chegado antes de mim, eu sei de tudo, porque eu converso muito com Rita. Para quem não me conhece, eu sou vice-presidente da AMA. Rita é fundadora da AMA e desde antes de mim, portanto, a doutora Milena Pondé já fazia um trabalho assim significativo para todas as famílias da nossa instituição. Foi através da doutora Milena Pondé que iniciamos uma parceria, né, com a Faculdade Baiana de Medicina, né, antes mesmo do Labirinto. O Labirinto nem existia nessa época. E ela foi fazer um doutorado, salvo engano, no Canadá, doutora. Não sei se foi isso, foi isso? Foi fazer um doutorado no Canadá e quando retornou, iniciou essa linda história, né, com a AMA. E lá tem uma parceria que para mim é fantástica, porque, e eu vou dizer para vocês, vou dizer já agora, para depois passar a palavra para a doutora Milena, que é o seguinte: são estudantes de medicina, salvo engano, do oitavo semestre de medicina, que tinham aulas na AMA, né? E doutora Milena, professora desses alunos, eles iam lá para tomar essas aulas e também fazer atendimento das pessoas. Então, são profissionais que já saem do curso de medicina, já saem da graduação com uma visão muito bonita, né? Muito prática do que é o autismo. Então, isso modifica e multiplica conhecimentos. Então, por isso que eu acho essa parceria uma parceria fundamental, porque ela não visa só atender aqueles assistidos ali, mas ela coloca no sangue dos profissionais de medicina uma visão que certamente eles não teriam, né, se não fossem alunos da doutora Milena Pondé, se não fossem alunos da Faculdade Baiana de Medicina e se não tivessem essa experiência lá na AMA. Hoje o atendimento, aí depois disso ela fundou o Labirinto, né? Existe o Labirinto, essa parceria existe ainda até hoje, né? Nesse momento da pandemia está um pouco parado, mas com fé em Deus, na sede nova da AMA, vamos ter uma estrutura mais bacana ainda para a gente fortalecer ainda mais essa parceria. Mas eu quero passar a palavra para a doutora Milena Pondé, para que ela se apresente para os pouquíssimos que não a conhecem aqui, e depois eu vou fazer a primeira pergunta, a pergunta norteadora sobre o nosso tema. Leonardo, é um prazer estar com vocês. A minha história de estudo, de interesse com autismo é uma história que começa toda com a AMA. Você já falou aí um pedacinho, mas eu vou só completar que eu entrei para estudar o autismo por causa de duas mães. Uma delas foi Rita Brasil, que foram mães que, no início do ano 2000, justamente quando eu voltei do doutorado, o que você está falando é o pós-doutorado em 2009, mas a história começa 10 anos antes, em 2000, quando eu voltei do doutorado e que essas mães começaram a me procurar para atender os filhos com autismo. Veja, eu era já psiquiatra, com residência, com mestrado, com doutorado e praticamente autismo. Então, por conta disso e dessa busca que as mães fizeram e desse interesse no estudo, é que nós, que se eu, depois de Peraí. terminar um doutorado, praticamente não conheci o autismo,
fui começar a conhecer mais por conta do desafio dessas mães. Então, a partir desse momento, a gente percebeu o interesse e a necessidade realmente do estudo do autismo. A gente está em 2020. Peraí que eu acho que deu uma travadinha aqui. Peraí, doutora, que eu acho que deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Travou aqui, só um minutinho. Ó, eu vou remover você. Vou precisar aqui. Peraí. Eu até desativei os comentários, pessoal. Deixa eu. Para que todos vocês pudessem ver a doutora Milena. Mas, deixa eu ver aqui. Se eu consigo incluir novamente aqui. Pronto, adicionar. Já adicionei aqui novamente. Pronto. Deu uma travadinha. Se travar novamente, sabe o que eu vou pedir para a senhora para a gente fazer? Para a senhora trocar a rede do Wi-Fi para o celular. Não precisa sair, não precisa fazer nada. Só chega aí e altera a rede, desativa o Tá bom. Wi-Fi para a gente tentar o celular. Mas eu peço que você retome, porque. E eu vou desativar. Pessoal, eu vou só nesse início aqui desativar os comentários aqui um pouco, para que vocês vejam melhor a doutora Milena, e depois eu retomo os comentários. Vamos lá. Tá bom. Eu não sei onde é que parou aí, que travou. Eu estava comentando A senhora estava sobre falando que foi na volta do pós-doutorado, na verdade, que você começou a conhecer melhor o autismo, por duas mães, por Rita e por mais outra mãe. Foi mais ou menos aí que deu para. Depois ficou isso. travando muito. E é uma caminhada, Léo, que as pessoas que têm filhos autistas agora, crianças, não sabem a caminhada que foi há 20 anos atrás. Era uma doença, era um transtorno desconhecido, as pessoas não ouviam falar no autismo, não tinha direito nenhum. As crianças não estavam em escola, não tinha acompanhamento psicopedagógico, não tinha nada. Então, essa desbravadora na Bahia, que é Rita Brasil, que é uma pessoa por quem eu tenho a mais profunda admiração, que realmente todo o processo de desenvolvimento e de tudo que começou no autismo aqui na Bahia, quem começa é Rita Brasil, realmente. E sempre tenho que citar Rita Brasil, porque o meu interesse do autismo nasce também com Rita Brasil. É ela que é psiquiatra da infância, eu sou psiquiatra generalista, e pela demanda dessas mães é que há 20 anos atrás eu comecei a estudar e a me empenhar no atendimento de crianças com autismo. Você sabe que o papel Ó, do eu vou te psiquiatra no pedir para autismo você tentar supõe desativar a a. função do Vou pedir para diagnóstico, você tentar grande desativar função. a rede do Wi-Fi e colocar o celular para ver se melhora. Deixa eu ativar aqui os comentários rapidinho. Tá bom, tá bom. Enquanto a doutora Milena faz isso, eu sempre digo isso, né, porque se para mim, né, que tem um filho com autismo de 15 anos, já foi uma dificuldade, né, muito grande, na época que ele recebeu o diagnóstico, eu fico pensando em Rita Brasil, que tem um filho de 26, né, Rita, salvo engano. Salvo engano, o filho de Rita tem 26 anos. E eu fico pensando assim, meu Deus, e que caminho, né? Então eu digo que hoje, todo esse trabalho que nós fazemos no autismo, né? Nós tivemos a chance de ter uma estrada pavimentada por Rita Brasil, né? Hoje, certamente, eu não encontro as estradas esburacadas, aí ela está me dizendo que são 27 anos, eu não encontro as estradas esburacadas que ela encontrou na época do diagnóstico do filho dela, na época que não existia a AMA, na época que não existia, né, toda essa história que ela construiu. Hoje, de mãos dadas com ela, eu consigo ajudar um pouco, né, a fortalecer esse trabalho que, sem dúvida nenhuma, deu toda a origem do que nós temos aqui conseguido, que ainda falta muito, né? Temos muito a batalhar ainda, mas, sem dúvida nenhuma, é uma estrada hoje muito menos sinuosa do que antes. Vamos lá, Com doutora certeza. Milena.
E aí melhorou a transmissão? Agora tá boa. Mas eu já tô me tremendo. Eu estava lhe dizendo, Léo, antes de sair, que o papel do psiquiatra, a colaboração que a gente dá em relação ao atendimento do autismo, são duas principais funções que a gente tem. Uma é em relação ao diagnóstico, que nós somos o grupo de profissionais que mais se empenha em relação ao diagnóstico e diagnóstico diferencial, identificar as zonas cinzas entre autismo, transtorno de humor, transtorno de apego, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que às vezes são zonas borradas, principalmente em crianças menores, e a função segunda, que é o tratamento das comorbidades psiquiátricas. É o papel que a gente tem de atuação clínica, de fato, é quando a gente interfere, melhorando a condição das comorbidades, para que essas crianças possam ter um aproveitamento melhor nas terapias que são, de fato, os procedimentos que fazem a diferença em relação à adaptação social dessas crianças, adolescentes e adultos. Perfeito. Eu vou lhe fazer a primeira pergunta, que eu chamo de pergunta norteadora. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre repito, mas como tem várias pessoas aqui que talvez não me conheçam, eu vou fazer questão de repetir, é que nós vivemos em uma sociedade, temos uma cultura do medicamento, né? Que é a seguinte: tem dor de cabeça, toma lá um analgésico, tem uma hipertensão, toma um antihipertensivo. E o autismo, isso veio de uma forma que nós pais, quando recebemos o diagnóstico, nós procuramos. A primeira coisa que a gente pergunta é assim: qual o remédio que toma aqui para ele ficar bom? E não tem remédio para ele ficar bom, né? Pelo menos até o momento. E aí, como o nosso tema de hoje é comorbidades psiquiátricas no autismo, como identificar e tratar, seguindo uma ordem cronológica, eu quero te fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: como identificar, né, essas comorbidades psiquiátricas e a necessidade, né, da intervenção medicamentosa para o autismo? As comorbidades psiquiátricas, Léo, são, para os pais, não é complicado de identificar, porque os pais, com toda a divulgação atualmente em relação ao diagnóstico do autismo, eles sabem que os sintomas do autismo se dividem numa tríade sintomática, que é a dificuldade com relação à comunicação, a dificuldade com relação à interação e aquele foco de interesse restrito e muitas vezes um comportamento repetitivo. Bom, mas tem crianças que têm insônia, que não dormem de noite, que ficam agitadas, que ficam com pesadelo. Tem crianças que têm episódios de heteroagressão, tem crises de birra muito intensa. Tem crianças que são hiperagitadas, que não param quietas. Tem adolescentes que têm muita ansiedade, que têm dificuldade de falar em público, mutismo seletivo, que é uma condição que acontece com mais frequência no autismo. Tem crianças que têm depressão, que têm tristeza, que têm pensamentos suicidas. Então, são sintomas subjetivos e comportamentais que aparecem e que extrapolam essa tríade sintomática clássica do autismo. Entendi. Então, baseado no que a senhora está me dizendo, só uma vírgula aqui, eu fiquei tão emocionado com a live de hoje, que é com a senhora, que eu esqueci de pedir uma coisa que eu sempre peço. As pessoas estão comentando aqui, nós estamos com 175 pessoas assistindo essa live nesse momento, e cada pessoa está comentando aqui uma pergunta, e eu, obviamente, não vou conseguir enxergar essas perguntas. Então, nós temos uma caixinha aqui, que é um recurso do Instagram, que é um símbolo de interrogação, que tem nessa base aí, abaixo, na parte inferior da tela. Se não estiver aparecendo essa caixinha de interrogação, tem 3 pontinhos, você vai apertar e vai aparecer para você. Então, eu quero pedir que vocês mandem as perguntas pela caixinha de interrogação, porque eu vou poder enxergar essas perguntas e colocar aqui na tela para a doutora Milena responder. Eu, inicialmente, não coloco essas perguntas, eu vou deixar ela falar sobre o tema e mais para frente, um pouquinho, o momento das perguntas vão chegar e eu preciso dessas perguntas de vocês aí. Então, para não perder, por favor, porque são perguntas importantes, perguntas que vocês vão sanar a dúvida, não só de vocês, como de outras pessoas. Coloquem, por favor, a pergunta na caixinha de interrogação e, obviamente, nesse símbolozinho do triângulo aí deitado, né, inclinado aí, que é uma asinha do avião, enviem essas perguntas.
ou que essa live está acontecendo para outros amigos, para que eles tomem conhecimento, né, dessa maravilha, porque todo mundo aqui, Rita Brasil está aqui dizendo, sou fã, tem muitos alunos seus aqui dizendo da felicidade de ter sido seu aluno, da importância sua, enfim. Eu não gosto de desativar comentários, porque eu acho muito importante isso, eu tenho um feedback de vocês aqui, mas se continuar assim, eu vou ter que desativar. Então me ajudem aí, botem as perguntas na caixinha de interrogação. Vamos lá para a próxima. Quero lhe fazer mais uma provocação para você. Então, baseado no que você está me dizendo, o medicamento ele serve muito mais para organizar aquele indivíduo, para que ele possa absorver melhor a terapia, né, e a qualidade de vida, do que, de fato, já vou fazer logo a pergunta assim, existe medicamento para tratar o autismo, de fato, para deixar de ser autismo, o sintoma base do autismo, existe esse medicamento? Léo, quando a gente pensa do ponto de vista psiquiátrico no tratamento medicamentoso do autismo, a gente pensa nos medicamentos que são usados para tratar os sintomas centrais do autismo, ou seja, para tratar o autismo, e os medicamentos que são usados para tratar as comorbidades. Os medicamentos para tratar o autismo não são medicamentos consolidados. Existem alguns medicamentos, como a bumetanida, que vem sendo estudado mais recentemente, o canabidiol, que vem sendo estudado mais recentemente, o sulforafano, que vem sendo estudado, a ocitocina, que já tem muitos estudos aí feitos, que são medicações que se propõem a tratar os sintomas centrais do autismo. E o que é mais comum, que é o tema da sua live de hoje, são as medicações usadas para tratar as comorbidades. E aí a gente tem grupos diferentes de medicações que se adequam a determinados tipos de comorbidades. Eu vou só te situar em relação a uma coisa também, porque tem pessoas aqui assistindo que têm filhos com autismo, e a gente tem que pensar o autismo em cada faixa da vida. O autismo no bebezinho, na criança com menos de 3 anos, o que mais vai interessar para a gente é fazer um diagnóstico precoce para que essa criança seja estimulada o mais breve possível, né? A gente sabe que por conta da neuroplasticidade, quanto mais cedo começar a intervenção, melhor. E essa intervenção, obviamente, não é medicamentosa. E aí, quando a criança está na primeira infância, o desafio grande das comorbidades é a hiperatividade, é a agressividade, é o comportamento de autoagressão, autolesivo. Quando essa criança vai chegando na adolescência, aí a comorbidade já muda bastante. Existe ainda a dificuldade de concentração, as dificuldades escolares, dislexia, descalculia, mas aí, Léo, na adolescência e no início da vida adulta, o que é mais desafiador é ansiedade e depressão. São as comorbidades realmente que mais preocupam no adolescente e no adulto jovem. Perfeito. O que eu ia te perguntar é o seguinte, eu já fiz até essa pergunta, eu acho, em outra live, mas eu quero lhe fazer essa pergunta novamente, sobre as comorbidades, epilepsia, né? Crise epilépticas em autistas, certo? Existe uma frequência a partir da adolescência ou não? Quem tem epilepsia pode ter, já desde pequenininho já tem, porque já ouvi, aí a gente não sabe se é mito ou se é verdade. Epilepsia pode surgir a partir da adolescência quem nunca teve crise epiléptica ou não? Não existe um dado nesse sentido. Pode sim, pode. A epilepsia pode surgir em qualquer idade, principalmente as epilepsias sintomáticas, aquelas que têm alguma lesão orgânica, por exemplo, né? A pessoa tem um tumor, tem um acidente vascular ou um trauma e aí desenvolve as crises epiléticas. No autista existem várias condições neurológicas que estão associadas com epilepsia, que a criança já começa com epilepsia na infância, e tem as crises também que começam no final da infância e início de adolescência. Uma preocupação grande que os pais têm, que a gente deve ter, é quando se medica uma criança autista, a gente sabe que a criança autista ela tem um risco maior de desenvolver epilepsia como comorbidade. Então, as medicações psiquiátricas, elas diminuem o limiar de convulsão
e facilitam o aparecimento de crise convulsiva. Então, uma criança que nunca teve crise convulsiva, por exemplo, mas que tem um limiar baixo, ou seja, que tem um risco de ter uma crise epilética, usando uma medicação psiquiátrica, ela pode vir a ter uma crise convulsiva com mais facilidade. Perfeito. Já deu uma pescadinha aqui agora. Sabe quantas perguntas já tem aqui? Obviamente não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas nós já temos aqui exatamente 63 perguntas. Então vai ser impossível de responder, mas tem muita pergunta sobre medicamento, sobre canabidiol, sobre medicamento de primeira escolha. E eu queria lhe perguntar sobre isso. Me parece que a risperidona é um medicamento de primeira escolha para o autismo, né? E eu sempre percebo que existe uma berlinda, né, que foi o que aconteceu aqui na minha casa, por exemplo. Meu filho iniciou com risperidona, né, com 6 anos mais ou menos, ele tinha uns 6 anos de idade, ele começou com risperidona e ficou muito bem do ponto de vista comportamental, porém tivemos a questão da compulsão alimentar, né? Além de ser genético, o pai gosta muito de comer, né? Ele também me parece que é um efeito do medicamento. E aí sempre foi um dilema muito grande em substituir esse medicamento, né? Porque do ponto de vista comportamental ele estava muito bem, porém com essa questão, né, da compulsão alimentar, e aí relutamos, mas tivemos que trocar porque estava muito ruim. De fato, a risperidona é esse medicamento, e esse efeito é um efeito que acontece muito, esse efeito colateral, ou essa reação, não sei, acontece muito com os pacientes. Leonardo, primeiro de tudo, não existe medicamento, né, para tratar o autismo. Não existe medicamento de primeira escolha, porque simplesmente não existe medicamento. Aí você me pergunta se a risperidona é uma medicação de primeira escolha para crianças que têm alteração comportamental, como, por exemplo, agitação psicomotora, agressividade, insônia, muitas crises de birra, explosões, Concentração. dificuldade de concentração. Veja, a risperidona e o aripiprazol são as medicações mais usadas, são as medicações mais estudadas para alterações comportamentais do tipo agitação psicomotora, agressividade, autoagressão, explosões, birra. São essas duas as medicações mais usadas. Quando se trata de concentração, de atenção, a gente sabe, todo mundo sabe, que a Ritalina é a medicação mais indicada para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, a gente sabe que essa é uma comorbidade muito frequente no autismo. A gente tem duas questões de avaliação de comorbidade, inclusive com uma delas com a população de pessoas atendidas na AMA, que a gente identifica que 50% das crianças têm comorbidade com déficit de atenção e hiperatividade. E uma proporção de, se não me engano, mais de 20% a comorbidade com transtorno desafiante opositor. Então, veja, para o autismo, a Ritalina não tem o mesmo efeito que para as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sem autismo. O que os estudos que são feitos pelo mundo afora dizem é o seguinte, que a Ritalina tem uma eficácia em 50% das crianças com autismo e com comorbidade. Bom, 50% responde. No entanto, 20% tem efeitos colaterais que são muito desconfortáveis, do tipo depressão, do tipo piora da irritabilidade, do tipo piora da agressividade. Então, via de regra, a Ritalina não é primeira escolha para déficit de atenção, que foi sua pergunta, no autismo. Aí as medicações que favorecem a concentração, veja, a risperidona não é remédio para concentração, a risperidona é medicação para melhorar o comportamento. Mas ao melhorar o comportamento, termina melhorando a concentração. Você queria saber sobre efeito colateral também, não é? Eu queria saber, assim, porque me parece que a risperidona,
e aí eu tenho liberdade aqui poética sempre, porque eu falo como pai. Então, o convidado é quem vai me corrigir, quem vai trazer o dado técnico. Mas me parece que, pela minha experiência pessoal e pela experiência que eu vejo lá na AMA mesmo, que hoje são 250 pessoas lá, então nós temos história de todos os tipos, todas as formas. Mas me parece assim que a risperidona é um medicamento que se dá muito bem com o autismo, né, vamos dizer assim. E todas as pessoas que eu ouço falar em relação à necessidade de trocar a risperidona é em função dessa questão da compulsão alimentar, né, que a criança termina comendo demais e aí termina desenvolvendo outros problemas, a obesidade, o colesterol alto, enfim, outras questões. E aí eu lhe pergunto, existe algum medicamento? Porque, por exemplo, eu, da, leigo, né? A primeira coisa que eu perguntei para a psiquiatra que atende meu filho, que é a doutora Aline Sampaio, sua colega, foi: e vem cá, doutora, antes de a gente trocar esse medicamento, a gente não pode tentar um inibidor de apetite, não? Ela falou: não, pelo amor de Deus. E é uma coisa que eu não sabia. O que a gente pode fazer para... Existe alguma possibilidade de alguma manobra de manter a risperidona com esses efeitos positivos e atenuar essa questão? Como é que atenua essa questão da compulsão alimentar? Tem dois estudos muito bem feitos. Veja, Leonardo, existe a prática e existem os estudos científicos. Os estudos científicos mostram eficácia semelhante da risperidona ou do aripiprazol. Então, não existe uma primazia da risperidona em relação ao aripiprazol. O aripiprazol é aristável. Os dois Sim. são eficazes. O aripiprazol ele tem menos efeito metabólico do que a risperidona. O aripiprazol, por exemplo, gera menos possibilidade de ganho de peso, gera menos possibilidade de alteração metabólica e não tem risco de ginecomastia, quer dizer, de aparecer aumento de mama, né? Uhum. Que também é uma preocupação que a gente tem em relação à risperidona. Mas são as duas medicações de primeira escolha, você tem razão. Bom, os estudos de longo prazo, eles mostram que o aripiprazol também provoca ganho de peso. Então, o aripiprazol não é santinho em relação à risperidona. E a risperidona tem uma vantagem de uso na clínica em relação ao aripiprazol, é que o aripiprazol, para algumas crianças, gera piora da inquietação. Então, a criança tem um efeito colateral que se chama acatisia, que ela fica mais inquieta ainda com o aripiprazol. Isso acontece menos com a risperidona. Na prática clínica, a gente vê isso. Os estudos não dizem, mas a prática diz. A sua pergunta sobre o que é que pode atenuar esse efeito de ganho de peso, de fome dilacerante que a risperidona dá, em termos de controle alimentar, é o que é mais eficaz, conseguir um controle alimentar e atividade física. Algumas crianças conseguem. Em relação a outras medicações que são associadas, existe o topiramato, e aí tem alguns ensaios clínicos mostrando que a associação do topiramato com a risperidona promove uma redução, de fato, da compulsão alimentar. Não funciona para todo mundo, mas existem alguns ensaios clínicos mostrando que essa associação pode ser eficaz. E a associação com a N-acetilcisteína, porque a N-acetilcisteína não é inibidor de apetite, mas termina potencializando, termina melhorando o efeito da risperidona, permitindo muitas vezes que a gente use doses mais baixas. E finalmente, que você deve estar louco para perguntar, e todo mundo deve estar louco para saber, a associação com canabidiol também, não é? Tem algumas Que perguntas pode sobre ter, canabidiol. Eu vou pedir para a senhora segurar um pouquinho aqui, que eu vou botar mais para frente aqui em relação ao eu canabidiol. sei, Mas eu queria lhe perguntar ainda sobre o Invega, que é paliperidona, né? Eu acho. paliperidona. Isso, paliperidona. O Invega, pois não. A paliperidona é um derivado da risperidona, mas que tem um perfil de efeito colateral muito parecido. Então, a paliperidona, para alguns pacientes, gera menos ganho de peso, mas também potencialmente pode gerar ganho de peso importante e aumento de prolactina também. O que tem em relação à diferença mais importante de paliperidona para risperidona é que, curiosamente, alguns pacientes não respondem à risperidona, ou seja, não melhoram com a risperidona, e respondem muito bem com a paliperidona.
E a Entendi. paliperidona tem uma outra vantagem, que ela tem a apresentação injetável, que a pessoa pode usar o Invega Sustena durante 30 dias. Se é um paciente, por exemplo, que é muito agitado, muito agressivo, tem dificuldade de usar a medicação via oral, então a paliperidona, o Invega, pode ser uma opção para uso intramuscular. Sim. Deixa, tá me ouvindo? Tá. Deixa Estou. eu te fazer uma pergunta, que já tem muitas perguntas aqui nessa, então eu vou já matar um monte de pergunta com uma só. Existe, eu não vou chamar de cura para autismo, porque as pessoas que acompanham aqui sabem que não tem cura, né? Vamos dizer assim, até o momento não é a cura do autismo. Mas se fala muito em sair do espectro, né? Que aí eu tenho uma opinião, né? E aí eu posso dizer que é opinião, porque eu sou pai, eu tenho uma opinião, que é o seguinte: nós temos, né, os comportamentos que definem a pessoa estar no espectro autista. Né? Quando você faz uma avaliação, quando você leva no psiquiatra ou leva no neuropediatra, ele vai fazer uma observação clínica, porque não existe um exame de sangue nem de imagem que diga que tem autismo ou não tem autismo, e a partir daquilo ele vai observar a interação social, ele vai observar a linguagem, e outras questões, né? E vai verificar lá a tríade lá, pronto, está enquadrado naquilo, está no espectro. A partir da intervenção, especialmente se puder ser precoce e adequada, né? Aquele indivíduo vai evoluindo, evoluindo e deixa de ter aquele comportamento. Então, eu posso dizer que ele saiu do espectro porque ele está tendo o comportamento típico, esperado para a idade dele, e enfim. Mas, do ponto de vista genético, ele continua sendo autista. Qual é a percepção da senhora sobre isso? Existe saída do espectro e não existe saída do espectro? Tá, tá. Eu vou deixar para falar minha opinião no final. Então, eu vou te dizer o que é que existe na literatura. Eu assisti essa semana não, tem uns 15 dias já, uma apresentação no Congresso Mundial, que é mais importante sobre o autismo, que é o INSAR, e Catharine Lorde, que é a pessoa que fez o instrumento que é mais usado no mundo inteiro para avaliação de autismo, que é o ADOS, ela falando justamente na casuística deles lá nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que saem do espectro, estou colocando entre aspas, e que na casuística dela existe uma proporção pequena de pessoas que saem do espectro. Agora, antes de dizer, Léo, se sai do espectro ou não sai do espectro, a gente precisa saber o que significa ser do espectro ou não. Ser do espectro do autismo é quando a pessoa tem sintomas, uma quantidade de sintomas, e a partir de um determinado número faz com que ela seja caracterizada como autismo. Porque fora do espectro, por exemplo, existe uma outra categoria que se chama fenótipo ampliado do autismo, que são pessoas que têm alguns sintomas de autismo, têm algumas características, mas que não satisfazem critérios para o diagnóstico. Então, existe esse instrumento, que é o ADOS, que é um instrumento que é usado para fazer o diagnóstico, que é uma avaliação que o profissional faz com a criança, uma avaliação guiada por algumas atividades estruturadas, e depois o profissional responde a um questionário indicando como foi o comportamento da criança em relação a essas atividades. E isso te dá um score. Digamos assim, que João tem um score 7. O ponto de corte para o autismo é 6. E João tem um score 7. Então, ele está dentro do espectro do autismo. Aí, João foi estimulado. Ele é uma criança que tem um bom potencial cognitivo, que teve muita possibilidade de ser estimulado. E aí, ele passou para o score 4. Ele saiu do espectro, entende? Ele continua tendo Sim. sintomas relacionados com autismo. Porque, eu digo assim sempre, eu jamais vou ser branca e jamais vou ser preta, eu vou ser sempre morena. Essa é a minha marca genética. Então, o autismo é uma condição. Sair do espectro é Sim. quando a pessoa tem uma diminuição de sintomas a ponto de ela não se enquadrar mais,
de acordo com aquele critério diagnóstico dentro dessa caracterização. Então, nesse sentido, sim, se sai do espectro, porque quando baixa o número de sintomas, aí a pessoa não tem mais o diagnóstico. Essa é uma abordagem a essa questão que você está colocando, né, sobre sair do espectro. Entendi. Já vou emendar logo uma pergunta. A pessoa que sai do espectro, nessa linha de entendimento, quando ela sai do espectro, ela foi lá, fez as terapias todas, e aí, beleza. Ela equalizou com o típico e saiu do espectro. Ela precisa fazer terapia a vida toda, intervenção, ou ela corre o risco de, abandonando essas terapias, ela voltar para aquele comportamento? Bom, Léo, aí agora eu vou ser obrigada a te falar a minha opinião. Não tem como eu não me colocar. Eu acho que não é objetivo de nenhuma terapia tirar ninguém do espectro. Até porque, de novo, né, eu vou tomar emprestado o slogan, não há cura onde não há doença. Não é? O autismo é uma condição. O que faz o adoecimento, em geral, são as comorbidades e a dificuldade que a pessoa tem de se adaptar ao mundo. Então, é claro que é preciso que essa pessoa se adapte da melhor forma possível e que ela seja feliz dentro daquilo que ela é. Então, o objetivo do profissional é isso, é que a pessoa tenha uma boa adaptação, que tenha uma independência. Agora, sair do espectro não é o objetivo do tratamento. Porque, por exemplo, vou lhe dar um exemplo que não é incomum. Então, a pessoa sai do espectro e tem uma comorbidade com uma depressão grave. Então, não existe é melhor ter autismo, é melhor ter depressão. Não existe isso. É melhor a pessoa ter uma boa adaptação, é melhor a pessoa ser feliz. Então, não existe essa luta, essa comemoração. Meu filho saiu do espectro. Isso não faz o menor sentido. A comemoração meu filho está se desenvolvendo bem, meu filho está fazendo atividade física, meu filho fez uma apresentação no teatro, meu filho está com amigos, ele está sorrindo, como tantos pais que me dizem, às vezes de autistas graves, diz: Milena, minha alegria foi ver meu filho aqui no palco representando do lado dele. Ele na condição dele e ali participando e se inserindo socialmente. Então, é isso que a gente quer. Sair ou entrar no espectro, não acho que seja objetivo de tratamento. Perfeito. Eu vou lhe pedir licença para fazer uma pequena propaganda aqui, na verdade, porque assim, quem não me acompanha aqui, eu peço que siga a página Real Autismo. Eu tenho um canal no YouTube também, certo? Que o link está na bio daí do Instagram. E eu falo muito sobre isso, né? O que a senhora está falando agora. Eu não tenho... e lá tem uma... Você foi falando, eu fui me lembrando de uma live que eu fiz com Nicolas, que é um grande amigo meu. Ele é autista, ele tem 33 anos, né? E essa live está lá no nosso canal do YouTube, gravada, e ele falou exatamente isso. Eu perguntei para ele: Nicolas, hoje, com a percepção que você tem, com a maturidade que você tem, com tudo o que você já sabe sobre o autismo, que ele estuda também sobre autismo, para entender algumas questões, inclusive pessoais, né? Eu perguntei para ele: se você pudesse escolher ser ou não ser autista, o que você escolheria? Ele falou categoricamente: eu seria autista, eu amo ser autista. E às vezes trabalhar para sair desse espectro e artificializar uma questão intrínseca da pessoa é a forma de matar aquela própria pessoa e fazer ela infeliz, né? Então, assim, o que Nicolas nos ensinou naquela live, não só Nicolas, mas diversas outras pessoas, inclusive vamos fazer uma live com ele novamente lá no canal do YouTube, é muito íntimo com o que a senhora está falando aí. O que adianta eu querer transformar meu filho em um super poderoso, porque hoje as pessoas... Eu sou típico, então eu posso ser tímido, eu posso ter vários comportamentos, e nem por isso eu vou fazer determinadas intervenções para modificar aquela minha forma natural.
né? Mas às vezes as pessoas, os pais de pessoas com autismo, começam a fazer intervenção no seu filho para modificar questões que realmente precisam. Depois, quando isso vai refinando, você quer tornar aquele menino um menino super eficiente em todas as áreas, como se ele tivesse que ser perfeito em tudo. E isso é humanamente impossível, gente. Nós temos qualidades, nós somos melhores em determinadas áreas. Tem gente que é melhor em humanas, tem gente que é melhor em exatas. E o que eu vejo hoje é que muitos pais querem pegar seus filhos e deixarem eles perfeitos em todas as áreas. E isso é impossível, né? Ô, Leonardo, isso que você está falando de Nicolas me lembra uma coisa que eu aprendi com Vera Felicidade, que é uma psicóloga gestaltista, que ela diz o seguinte, que existem pessoas que se aceitam e que essa aceitação e ser aceito pelo outro que está ligado justamente à possibilidade de você existir de uma forma confortável no mundo. Então, Nicolas é uma pessoa que se aceita. Se as pessoas não aceitam ele como artista, é problema delas, mas ele se aceita e ele convive bem com isso. E se você aceita seu filho, sendo ele autista, sendo ele psicótico, sendo ele deprimido, sendo ele preto, sendo ele azul, se a pessoa é aceita e ela se aceita, eu acho que isso dá uma dimensão de integração no mundo e de possibilidade de vida que faz uma diferença grande. Agora, essa preocupação de sair do espectro me parece justamente que é uma dificuldade de aceitar aquela pessoa da forma que ela é. Eu percebi isso muito com meu filho, né? Que meu filho tem 15 anos, né? É autista severo, não verbal. E eu e minha família toda, nós sofremos muito até o ponto que nós queríamos modificar quem ele era, de verdade. E o sofrimento não era só meu, o sofrimento era meu, o sofrimento era da mãe, o sofrimento era da avó, o sofrimento era dele, por perceber, porque apesar de não falar, as pessoas confundem muito a capacidade de falar com a capacidade de entender, né? E apesar de tudo, ele percebia que nós queríamos o tempo todo modificar quem ele era de verdade. Nós queríamos que ele falasse, nós queríamos. E de fato, nós não estávamos preocupados com a felicidade dele, com o bem-estar dele, estávamos preocupados em tornar ele mais um produto típico da sociedade. O que fala, o que é o melhor médico, o que é o melhor advogado, o que é o melhor isso, o que é o melhor aquilo. E a partir de um momento, essa chave virou, graças a Deus, na nossa família. E hoje nós somos muito felizes, continuamos fazendo todas as intervenções possíveis para melhorar a condição dele, né, mas com muito respeito a ele, a pessoa dele, a quem ele é de verdade. Hoje, depois que eu descobri que eu queria só que ele fosse feliz, não importa se ele vai falar, se ele não vai, se ele é autista severo, se ele não é, isso mudou muito a nossa forma de viver o mundo, de viver a vida, né, e de encontrar de fato a felicidade. Né? Não estou dizendo aqui que é um mar de rosas, nem que tudo é perfeito, mas hoje é muito mais leve do que já foi. Eu vou começar agora aqui a botar as perguntas das pessoas. Né? Nós já estamos com 50 minutos de live. O Instagram derruba automaticamente a live quando chega em 1 hora, certo? Então, o que é que eu queria lhe propor? Até ativei os comentários novamente aqui para que as pessoas se manifestem. Como nós temos muitas perguntas aqui, eu vou ter que abrir um segundo horário, certo? Para a gente poder satisfazer essas perguntas. Então, eu queria lhe pedir o seguinte: eu posso encerrar essa live agora e abro novamente, porque aí as pessoas vão voltar a mandar as perguntas, porque quando eu encerro aqui, somem todas as perguntas. Certo? Então, gente, eu vou pedir desculpas a vocês, mas tem muita pergunta bacana aqui. Mas em função dessa questão do Instagram, eu vou encerrar essa primeira live e aí vocês mandam novamente as perguntas. Pode ser assim, doutora? Pode sim. Aí eu entro de novo, né? Eu só vou pedir assim 3 minutinhos, né, para entrar novamente, porque eu preciso salvar isso, porque depois as lives são postadas no canal do YouTube, tá bom? Então, Tá. só preciso de 4 minutinhos. Vamos combinar assim, gente. Não percam essa oportunidade que a doutora Milena agora vai responder essas perguntas, né? E eu prometo que é rapidinho. Pode ser? Até já, então. Valeu.
você fez a propaganda, me permita fazer um comentário aqui, que essa coisa de live na pandemia, não é? Quer dizer, nem se fala do lado terrível que é viver Sim, esse momento, mas existe uma outra coisa que é a aproximação das pessoas, não é? sim, Então, eu estou recebendo aqui, percebendo que tem amigos assim que eu não vejo há muitos anos, amigos de Campinas, Tomita, que está assistindo, tem várias pessoas assim que eu não vejo há anos e que é uma oportunidade da gente sim. encontrar com as pessoas. Isso é um lado interessante dessa pandemia, não é? Esse trabalho que você vem desenvolvendo nessas lives, um trabalho de atualização dos pais, é um trabalho belíssimo que certamente você não faria se não fosse na pandemia, não é? Como é interessante esse movimento que você fez, assim, de pegar esse momento e fazer um trabalho, assim, de acompanhamento dos pais, de informação, de trazer atualização, de trazer enfim, formas de lidar com o problema, não é? Eu, apesar de não assistir todas as lives, mas eu acompanho as coisas que você vem fazendo e realmente é um trabalho maravilhoso esse que você faz, não é? Que certamente você não estaria fazendo algo tão intensivo fora dessa situação, não é? É uma propaganda para te parabenizar assim, por essa iniciativa e a qualidade das coisas que você vem proporcionando. Eu lhe agradeço demais e eu confesso, assim, na primeira temporada nós tivemos lives diárias. Então hoje eu não parei para contar ainda, mas depois eu vou parar para contar, mas certamente eu estou chegando aí perto da live número 50, alguma coisa assim. Na primeira temporada eram lives diárias. E eu tive a felicidade, eu tenho a felicidade de contar com pessoas como a senhora, por exemplo, agora, né, tá vindo aqui, porque assim, eu tenho pais que, meu Deus do céu, nunca teriam a possibilidade de escutar as instruções que estão escutando aqui de doutora Milena Pondé, doutora Rita Lucena, doutora Ana Marta Vieira Ponte, doutora Daniele Vanderlei, Carlos Gadia, Gustavo Teixeira. Eu vou até parar de nominar aqui para não ser injusto, porque graças a Deus foram lives assim, doutora Marie Christine Lasnik veio aqui, fez uma live comigo, ela não tinha nem Instagram, ela uma pessoa de uma simplicidade incrível, uma pessoa que é uma referência para psicanálise do mundo inteiro. Foi lá, criou um Instagram para vir aqui. Eu fui a primeira pessoa a ser seguida por Marie Christine Lasnik e veio aqui e falou para tanta gente. E assim, eu tenho uma alegria enorme, enorme, porque assim, se tem uma coisa que eu me sinto bem, é assim, é saber que eu não, porque eu só sou um mediador, eu sou uma pessoa que estou aqui trazendo vocês, mas saber que eu estou podendo com aquela 1 hora, 2 horas de live que aqui está, né, ajudar tantas pessoas, porque eu recebo mensagens, eu até fiz aí, tenho feito algumas pesquisas, e eu peço até que as pessoas botem aí, se puder, só para referendar o que eu estou dizendo aqui. São pessoas do Brasil inteiro, então quem puder, comenta aí a cidade e o estado de onde está falando, para vocês vão ver o que eu estou dizendo. E muitas pessoas, eu recebo muitos feedbacks depois de pessoas dizendo assim, Leonardo, como você me ajudou com o que a doutora Milena, por exemplo, falou. E eu estava fazendo de uma forma, por exemplo, eu vou abordar aqui um assunto, né, que eu abordei em uma outra live daqui a pouco sobre a questão do medicamento. Foi uma live, inclusive, com a doutora Adriana Matos, que foi também uma querida amiga que veio aqui, uma neuropediatra daqui de Salvador, que veio e falou, porque ela falou assim, minha mãe fazia exatamente isso, que é o quê? Ela toma um medicamento de uso contínuo, certo? A criança toma um medicamento de uso contínuo, e em determinado momento ela acorda um dia melhor. Aí, hoje eu não vou dar um remédio. Aí outro dia está mais grave, vou aumentar a dose. Então eu fiz essa pergunta para ela, dizendo assim: vem cá, uma criança que toma, uma pessoa que toma um medicamento de uso contínuo, esse ajuste de dose que se faz diariamente, assim, eu vou dar hoje, ela explicou, né, que isso piora a situação, porque o medicamento ele tem um uso contínuo. Então, assim, a pessoa mandou uma mensagem para mim é uma coisa tão simples, e muitas vezes eu sei a resposta que o profissional vai dar, né? Não estou querendo dizer com isso que porque eu sou. Não, mas às vezes é uma coisa tão simples que eu sei a resposta, mas eu faço questão de fazer porque eu sei que esse simples vai ajudar ali pessoas que não tiveram acesso a essa informação antes. Então, assim, eu já vou lhe dizer aqui que eu quero contar com você no projeto do YouTube, né? O YouTube,
As lives são terças e quintas, às 19 horas. E no YouTube a gente tem uma condição melhor ainda do que aqui. Porque no YouTube eu me torno, de fato, um simples apresentador e moderador. E eu tenho, no mínimo, 2 profissionais discutindo determinado tema. Então, por exemplo, terça-feira agora eu vou ter uma live às 19 horas com a doutora Lilbiana, de lá de Minas Gerais, com Daniele Vanderlei. Elas vão discutir sobre a intervenção precoce. Então, olha a riqueza disso. Já pensou eu ter uma live com Rita Lucena, Milena Pondé e Ana Marta, por exemplo, Laura Giotto. Então, isso vai chegar um momento que a gente vai virar uma live conferência, né? E isso eu fico muito feliz, eu fico muito honrado. Então, E isso é o lado assim de crescimento que se tira desse momento, porque é justamente a possibilidade de você tornar o conhecimento mais acessível. Então, isso é uma coisa única desse momento. O conhecimento virou uma coisa absolutamente acessível. A gente tem acesso a estudos científicos, a gente tem acesso a livros, a revistas, que não tinha. A gente tem acesso a palestras com profissionais que não tinha. E isso que você está fazendo é um trabalho maravilhoso, justamente porque, além de você levar solidariedade para a casa das pessoas, que é um aspecto importantíssimo, não é só você estar entrando com conhecimento, mas é você estar entrando com uma preocupação com as pessoas, para as pessoas se sentirem incluídas, se sentirem participando de um momento realmente que é de profunda solidão, porque tem mães que estão em casa com filhos extremamente agitados, nessa situação de não poder sair para poder participar das terapias, das atividades regulares, e você poder dar um conforto, não só da orientação, mas da presença, realmente é um diferencial grande nesse momento. Bom, só falando aqui rapidinho as cidades que eu vi aqui, São Paulo, capital, Catu, Bahia, Juazeiro, Bahia, Candeias, Bahia, Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Teófilo Otoni, Minas Gerais, Vitória da Conquista, Bahia, Niterói, Rio de Janeiro, vamos lá aqui mais, Lauro de Freitas, deixa eu ver mais aqui, Recife, Pernambuco, Angola, enfim, deixa eu dar continuidade aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, enfim, é isso que eu digo, Maceió. Então, se a gente parar aqui, Barreiras, se parar para ler aqui, eu garanto a você que grande parte do Brasil está contemplado aqui com representantes de todos os locais. Caetité, e eu fico muito feliz, e é um projeto que vai ter nas lives também, né? Inclusive peço aí aos profissionais do interior, né? Quem atende no interior, eu peço que me mande mensagem no direct, porque eu estou querendo fazer esse intercâmbio, né, de profissionais do interior, que às vezes não tem uma condição tão boa, não tem uma estrutura tão boa de atendimento, com os profissionais aqui. Vamos fazer esse ciclo de debates. Inclusive, já vou anunciar aqui que vamos ter uma live, né, com Rita Brasil, né, como referência de pedagogia, e uma professora do interior, que é de Catu, Marlete, ela está aqui na live. Então, eu vou fazer essa troca aí, onde Rita vai poder, certamente, ajudar muito os professores que estão no Brasil todo, né, assistindo essas lives. E é isso, vamos levar conhecimento. A única coisa que eu peço a vocês, só peço uma coisa a vocês: sigam a página Real Autismo. Quando terminar aqui, vocês seguem, e se inscrevam no canal do YouTube, para que a gente possa fortalecer esse projeto e habilitar funções, por exemplo, como agora nós habilitamos aqui a função do arraste para cima quando passamos de 10 mil seguidores. Isso é uma função muito importante, porque ajuda a levar mais conhecimento, cria uma dinâmica muito melhor. Então é simples, pessoal. Vai lá na bio do Instagram, tem lá o link, clica ali, se inscreve, que você vai ajudar com que esse projeto continue. Agora, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui já começar a colocar as perguntas aqui. Já vou botar a pergunta da professora que vai fazer esse debate não um debate, na verdade, né? Essa troca com Rita Brasil, que é Marlete lá de Catu. Ela pergunta assim, ó: quais os perigos de se interromper as terapias quando se tem bons resultados? E eu vou estender: quando se tem bons resultados e quando não se tem os bons resultados também. Quais são os riscos de se interromper?
Os riscos de se interromper é realmente haver um retrocesso. E isso, infelizmente, acontece por conta de questões financeiras, de problema com plano de saúde. Então, realmente tem retrocesso, sim. A gente vê, Marley, de retrocesso, inclusive, quando a criança está na escola e entra no período de férias. Ela está indo muito bem, quando entra no período de férias, que volta para a escola de novo, já teve um retrocesso. Então, o tratamento continuado, principalmente nos primeiros anos de vida, é extremamente importante. Pois é. E uma coisa, só complementando aqui, é, às vezes eu me deparo com pais que dizem assim, mas eu não entendo. Meu filho faz terapia com o profissional A, com o profissional B, ou seja, com os melhores profissionais, né? Desde pequenininho, e ele continua sem falar, ele continua assim, ele continua assado, e aí começa a narrar uma série de situações que o garoto não teve ganhos. Aí eu falei assim, você precisa se perguntar se ele não tivesse feito essa intervenção só, toda, você talvez não tivesse os ganhos que você não enxerga, porque nós enxergamos os defeitos, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, seu filho é autônomo, ele vai sozinho ao banheiro, ele come sozinho, ele se veste, e a pessoa, sim, mas tem gente que não faz isso. Tem muitos autistas que não conseguem fazer isso. Então, às vezes, não só perder o que conquistou, mas deixar de conquistar também, né, doutora? O acompanhamento do autista, a evolução não pode ser nunca comparada em relação a outras crianças, ou típicas ou outros autistas. O acompanhamento é sempre dela em relação a ela. A gente avalia os ganhos e a evolução que ela teve em relação a ela própria. É importantíssimo isso, não está comparando a criança com ninguém, compara ela com ela mesma. Exatamente. Vou botar a primeira pergunta já aqui. Vou botar tem muita pergunta sobre canabidiol, então vou botar uma bem genérica, bem ampla, que é o seguinte: sobre o canabidiol, me diga aí, quais são os prós, quais são os contras, prescreve, não prescreve, os estudos dizem, enfim. Olha, primeiro a gente tem que pensar o que é no canabidiol, qual é o composto que, na verdade, da cannabis medicinal que é usado para o autismo, não é? Porque a gente sabe que existem várias substâncias dentro da cannabis e o canabidiol e o THC são as substâncias que são usadas em medicina, né, para o tratamento. O THC é a parte psicoativa. Então, o THC ele gera um risco de gerar psicose, o THC. E o CBD, ele é usado mais para a parte de tratamento, tanto da epilepsia quanto do autismo. A gente não tem nada muito definido em relação ao canabidiol, mas o que os estudos apontam é que o composto que tem apenas o canabidiol separado com zero THC, ele não tem uma eficácia tão boa quanto o composto que não é tão purificado, que não é tão químico, que tem um pouco de THC, mas predominando o CBD, o canabidiol, não é? Então, essa é uma abordagem importante. A gente não fica buscando um canabidiol puro. A gente busca o canabidiol, mas que tenha uma quantidade de THC pequena para o tratamento do autismo. Para outras condições, precisa ter uma quantidade de THC maior. Mas para o autismo, para a epilepsia, o que tem que ser maior é o canabidiol. E aí a gente se pergunta, para que é que serve o canabidiol para o autismo? Quando usar o canabidiol? Porque eu sei que está todo mundo usando. Está todo mundo compartilhando, dividindo, tomando emprestado. A gente sabe que o paciente faz isso, né? Compartilhando, dá um pouquinho do óleo aqui e acolá. A gente tem que pensar no para que é útil essa substância. Como você disse, a risperidona é a medicação de escolha para o autismo. Não, não existe medicação para tratar o autismo. O canabidiol não é uma opção de escolha para tratar o autismo. O canabidiol, até onde os estudos apontam para a gente, ele é útil para tratar comorbidade, com agressividade, com agitação psicomotora, com autoagressão,
que não respondeu a outras medicações. Então, o que os estudos mostram, de fato, os poucos estudos, são 3, que foram publicados, mostram que existe uma eficácia para essa população com um risco pequeno de efeito colateral, um risco menor do que as medicações habituais. A risperidona, o aripiprazol, a clonidina. No entanto, Leonardo, existe uma perspectiva que essa aí eu acho que ainda precisa bastante estudo ser feito, que é o canabidiol para melhorar mesmo a condição de adaptação dessas crianças. Como é que o canabidiol poderia melhorar a adaptação com uma função neuroprotetora? Mas isso aí a gente precisa avançar bastante em estudo para que isso seja comprovado, porque não existe nem vislumbre de estudo nessa direção. O que existe é o que eu estou te falando, em relação ao comportamento auto e heteroagressivo e agitação psicomotora. E um outro foco importante de tratamento de comorbidade do canabidiol é em relação à ansiedade. Aí existem muitos estudos mostrando a eficácia do canabidiol para tratar a ansiedade. A doutora Ana Uni, que é a pessoa no Brasil que mais conhece o uso do canabidiol para tratar autismo, ela está fazendo um livro agora, ela me pediu para fazer o capítulo de ansiedade. Então, eu tenho lido bastante e identificado como é uma droga promissora para o tratamento da ansiedade, também na população de autista. Então, são essas condições para que serve o canabidiol. Agora, se você me perguntar em relação a perfil de efeito colateral, aí realmente é um perfil menor, viu, Leonardo? É um perfil menor. E o aumento de apetite que tem não é um aumento de apetite avassalador que tem com os antipsicóticos. Em relação, por exemplo, a aumento de prolactina, não tem. Aumento de triglicérides e colesterol também não tem. Risco de hipotensão não tem. Risco de cardiotoxicidade não tem. Então, num sentido, é uma medicação que pode vir a ter menos efeito colateral. Agora, não é panaceia. Canabidiol não é panaceia, não é para sair usando como se fosse vitamina C para fortalecer a imunidade. Porque é preciso, para a gente usar uma medicação, não é preciso apenas a gente dizer, bom, é uma medicação que tem baixo risco, como está todo mundo tomando ivermectina agora, achando que protege contra o Covid, não é? Não é só porque é uma medicação que tem um perfil de baixo efeito colateral que vai sair todo mundo tomando canabidiol nem tomando ivermectina. É preciso que a gente saiba para que serve e o que é que aquela medicação pode. Eu sempre, quando dou aula de tratamento de autismo, eu digo aos meus alunos que o importante na farmacoterapia para o autismo, primeiro, é a gente alinhar o que a gente pretende com o tratamento com as expectativas da família. Então, a família quer um tratamento para a criança falar, não é com psiquiatra. Isso aí é um tratamento multidisciplinar que vai implicar principalmente na interferência do fonoaudiólogo. Não existe medicação para melhorar a fala. Existe medicação para melhorar a condição comportamental e, a partir dessa melhora da condição comportamental, a criança participar melhor das terapias e ter uma possibilidade melhor de falar. Então, é preciso que a gente entenda os benefícios e os limites da medicação para que a gente possa usar de uma forma adequada e conscienciosa. Não só se preocupando, não tem efeito colateral, vou usar. Não é assim. Você quer o quê com a medicação? Porque a câmara hiperbárica, por exemplo, que as pessoas gastam fortunas para ir para os Estados Unidos fazer tratamento com câmara hiperbárica, não tem nenhuma eficácia. Não, quer dizer, não tem nenhuma comprovação de eficácia. As pessoas acham que melhora. Eu fui e melhorei. Meu filho está tão melhor. Mas não existe nenhum embasamento científico para isso. Não tem estudo que comprove. Ozonioterapia, não existe nem sequer uma publicação no Medline que fale sobre ozônio para tratar autismo. Então, não é porque
tem pouco efeito colateral, que a gente vai sair por aí fazendo o tratamento adoidado, porque a família investe. E a família não investe dinheiro apenas, a família investe expectativa. Exatamente. Então, e vai botar aquela criança, expor a criança a uma série de procedimentos que vai baixando a autoestima da criança, porque a criança vai se sentindo cada vez menos aceita e mais excluída. O que é que meus pais querem de mim? E botando aqui nessa câmera, viajando para os Estados Unidos e fazendo 1000 intervenções. A gente precisa saber, antes de estar expondo a criança a isso e aquilo, saber o que é que de fato aquele tratamento pode. Exatamente, perfeito. E quando se faz um investimento desse, não só o dispêndio financeiro, mas o emocional, como você mesmo disse, não só da criança, como da própria família. E que é um ciclo isso, né? Porque a família fica frustrada, a criança, eu falo criança, mas é a criança, adolescente, a pessoa, né, com autismo, vê essa frustração e isso tudo tem uma repercussão. Eu quero te fazer uma colocação aqui, que tem muitos profissionais aqui, mas mais do que a quantidade de profissionais, nós temos muitos pais aqui. E nessa quantidade de pais, nós temos pessoas que têm muita instrução, que tiveram acesso aos estudos, a tudo isso, mas outras não. E eu estou falando isso aqui porque não foi ninguém que me disse, não. Eu me deparei com isso, né, com essa realidade. Que a família me disse o seguinte: olha só, eu ouvi dizer que o canabidiol, se não fizer bem, mal não vai fazer. Como eu não tenho dinheiro para importar o canabidiol, nem fazer nada, eu comprei maconha e meu filho está fumando comigo. Fumando? Então é preciso... Exatamente. Então é preciso, gente, a gente separar muito bem o que a doutora Milena está falando aqui, de uma substância medicinal com a quantidade X, com a quantidade Y, de maconha. A maconha que é consumida e fumada, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, as pessoas, às vezes, por uma ignorância que é assustadora, como a senhora fez agora assim, fumando, as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. Porque, às vezes, o pai e a mãe é usuário, né, de maconha e acha que se sente bem, que fica relaxado, tal, e que já que THC, né, ou já que o canabidiol está aí sendo colocado, vou fazer isso. Então, é preciso diferenciar isso, porque diante de tanta informação, a gente às vezes precisa passar isso de forma simplificada, como a doutora Milena passou aqui agora, deixando isso absolutamente dividido, né? Essa diferença. Olha, aí é muito arriscado, viu, Leonardo? Porque a maconha, a maconha prensada que vende, além da gente não saber exatamente o que tem na composição, a gente sabe seguramente que tem um alto teor de THC. E THC para autista é extremamente prejudicial, porque pode gerar psicose, pode gerar um agravamento do quadro. A gente não quer dar THC para o autista. É por isso que tem que purificar e se tira o extrato do cânhamo, que tem bem menos THC, porque a gente quer uma substância que tenha pouquíssimo THC e um teor muito maior de canabidiol. Isso aí é extremamente prejudicial. Aí realmente é uma coisa a ser combatida. Doutora Milena, a senhora falou de câmara hiperbárica. Eu estou falando aqui do exemplo de um pai que falou comigo que estava dividindo a maconha fumada com o filho, certo? E sabe qual é o fundo disso tudo? É o desespero das pessoas, a falta de informação, e às vezes eles embarcam em qualquer situação, certo? Para conseguir o que a gente chama da cura milagrosa, né? E eu sempre digo nas minhas lives, nas minhas postagens, que todos os países do mundo investem bilhões e bilhões de dólares em pesquisas, certo, para o autismo, né, em favor do autismo. Então desconfie de qualquer medida milagrosa, de qualquer pílulazinha, como teve há pouco tempo atrás no Fantástico, uma matéria nacional do MMS, que é mais ou menos, aí, a grosso modo, água sanitária injetada via retal nas crianças, e que depois elas começam a perder pedaços do intestino, e as pessoas, cada vez um número maior, estavam comprando essa substância, enriquecendo esses marginais, eu posso dizer assim, certo? Então, assim, não se assustem com um pai que dá essa
cigarro de maconha para o filho, porque nós nos deparamos muitas vezes com diversas situações que não têm nenhum respaldo científico e, aos olhos de um leigo como eu, já me parece um absurdo. Então, a gente precisa confiar no médico assistente, né, saber qual a indicação, se seu filho tem ou não tem indicação, para qualquer medicamento, porque o canabidiol, né, é um medicamento, né, que vai ser prescrito pelo médico e que tem a dosagem, que tem serve para seu filho, não serve, é bom, não é. E eu queria lhe fazer uma pergunta sobre alguns estudos que eu ouvi falar, né, de uso de canabidiol, né, e a questão da esquizofrenia. Me parece que tem alguma relação, né, e que o médico precisa avaliar isso antes de prescrever. Porque, Então, pois não. é uma coisa bem estabelecida na psiquiatria que a esquizofrenia ela pode ser desencadeada pelo uso da maconha. E a droga que faz, a porção da maconha que faz isso é o THC. Então, o THC é uma substância psicoticogênica, é uma substância que pode gerar psicose. E os estudos mostram que é como se fosse um gatilho, e aí a pessoa fica esquizofrênica e não volta realmente. Então, existe um risco da maconha, do THC, gerar esquizofrenia. É por isso, inclusive, que existe uma resistência muito grande de associações psiquiátricas em relação à oficialização da maconha medicinal no Brasil. Bom, qualquer medicação tem muito risco, Leonardo. O antidepressivo, por exemplo, a fluoxetina, que se usou muito para autista, para controle de comportamento repetitivo, para controle de agitação. Hoje, o que os estudos mostram é que não tem uma boa eficácia e que, em muitos casos, pode gerar piora da agressividade e da irritabilidade. Fluoxetina, que é uma medicação extremamente consolidada, é um antidepressivo. Então, existem prós e contras para todas as medicações. Você citou o exemplo da risperidona, que é uma medicação maravilhosa, a olanzapina, que a gente não falou aqui, mas que é outra opção de medicação para controle comportamental em autista, que é maravilhosa, mas que tem muito efeito colateral. Então, toda medicação tem prós e contras, o canabidiol não é diferente. Então, existe um risco de psicose. Esse risco, repetindo, é pelo THC. O CBD não gera risco de psicose. Então, o que é que se faz, por exemplo, nas pessoas, um paciente psicótico que vai usar o THC, que vai usar, desculpe, a cannabis medicinal, ele vai usar sem o THC. Aí, realmente, nesses casos, se prioriza o canabidiol puro. Mas existe um risco real de gerar psicose e é por isso, inclusive, que o pai não deve ficar fumando maconha com o filho, ainda mais autista, que já tem uma fragilidade. O autista, ele tem um risco maior de desenvolver qualquer transtorno mental, transtorno bipolar, epilepsia, depressão, psicose. Então, a gente tem que ter um cuidado, realmente, de não estar forçando a barra aí do cérebro do autista. Eu vou ficar com a frase que doutora... Estou pensando até em fazer um quadro, botar aqui pendurado aqui na parede. A doutora Milena Pondé falou aí que é o seguinte: canabidiol não é vitamina C, certo? Então, é preciso muito cuidado, porque muitas vezes nos deparamos com pais, certo, que estão de fato preocupados com a evolução do seu filho, que estão preocupados que ele melhore, mas temos pais também, temos pessoas, infelizmente eu tenho que dizer isso, que estão mais preocupados em se livrar daquela criatura agitada, certo? E está disposto a enfrentar qualquer risco por isso. Então, isso é muito sério. Qualquer medicamento, em qualquer pessoa, tem que ser muito bem indicado e muito bem avaliado pelo médico, né? Não mexam em dosagem de medicamento, não iniciem medicamento por conta própria, porque em fulano, em beltrano, em ciclano deu certo. Não façam nada disso. O médico psiquiatra, ou né, o neuropediatra, ou o neurologista, o médico que acompanha seu filho, só ele pode mexer, indicar e retirar qualquer medicamento. Eu vou botar uma pergunta aqui que eu achei importante. Deixa eu ver aqui, sobre a questão dos hormônios. Deixa eu ver se eu acho aqui, meu Deus.
Tem tanta pergunta que eu terminei me perdendo aqui. Enquanto Poxa. você encontra Sim, os hormônios, não sei se é isso, mas a aqui. risperidona, ela pode aumentar muito a prolactina, que é um hormônio, Tá. que é um efeito colateral que o aripiprazol não tem. Na verdade, assim, ó, problemas hormonais podem ser gatilho para problemas psiquiátricos. Aí ele pergunta a passagem da infância para a adolescência, tudo isso. Eu achei bem legal essa pergunta aqui. Respondendo genericamente, sim, problemas hormonais podem ser gatilho para doença psiquiátrica. O hipertireoidismo, por exemplo, é um exemplo clássico. Agora, o que acontece com muita frequência na entrada na adolescência em relação aos hormônios, tanto nas meninas quanto nos meninos, mas nos meninos mais acentuadamente ainda, porque a testosterona realmente leva a comportamentos mais externalizantes, então isso é mais comum em meninos. Na entrada da adolescência, os autistas eles têm uma tendência a ficar mais agitados, mais inquietos. Crianças às vezes que vinham bem e aí na entrada da adolescência vem a agitação que é trazida pela testosterona. Uma coisa que está muito associada a isso é a vivência da estimulação sexual. A criança começa a ter o estímulo da sexualidade chegando e ela não sabe o que fazer com isso. E os pais ficam completamente perdidos, né? Porque vem a excitação e a excitação vem como uma coisa desagradável. A excitação no adolescente típico, ela vem e o adolescente se masturba ou começa a iniciação sexual dele. O autista, muitas vezes, ele tem dificuldade de se desvencilhar daquela excitação, não sabe o que fazer e os pais ficam perdidos. O que é que eu faço? Eu ensino meu filho a se masturbar, eu boto ele para ir numa casa de prostituição, o que é que eu faço com meu filho que está nessa condição, não é? A própria criança ela vai se descobrindo, o adolescente ele vai se descobrindo, ele vai descobrindo formas de extravasar a sexualidade. Isso às vezes começa a acontecer de uma forma muito excessiva, muito compulsiva. E aí é preciso sempre a orientação dos pais. E em algumas situações é preciso uma medicação para poder baixar o excesso de excitação, principalmente quando é uma criança com autismo e a comorbidade com retardo mental, que aí são crianças crianças e adolescentes que precisam muitas vezes de medicação para conter essa hiperexcitação. Olha aqui, exemplificando aquilo que eu tinha dito antes, né? Sobre a importância da senhora estar aqui trazendo esses conhecimentos. É, olha o comentário dessa mãe aqui. Ó. Por pouco não dei MMS ao meu filho, mas fiquei com medo. Aí ela complementa dizendo o seguinte aqui. Eu antes me sentia sozinha e hoje, depois de conhecer vocês, sei que não estamos sozinha. Então, olha a importância de uma live como essa, da senhora estar aqui, dispondo do seu tempo, passando, porque quando eu falo eu percebi aqui na expressão da senhora e em alguns comentários aqui que as pessoas pensaram assim, meu Deus, como é que ela está falando que um pai falou isso como se fosse o maior absurdo do mundo? Gente, às vezes a falta de informação leva a locais, lugares, né, que nós não imaginamos que é possível que as pessoas cheguem. Então, as coisas podem ser muito simples para umas pessoas, mas para outras, não. Ela faz uma pergunta aqui que eu achei também interessante, que eu vou botar aqui, que ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber por que todos os medicamentos se passa para autismo, sai para esquizofrenia também. Gostaria de saber por que todos os medicamentos se passa autismo para esquizofrenia. Não, não é todo medicamento que é usado para autismo que serve para esquizofrenia, não. Especificamente, esses dois que a gente falou aqui são medicações que servem para esquizofrenia. Mas, por exemplo, a clonidina, que é uma medicação que é usada para diminuir a agitação psicomotora em autista, não é antipsicótico, nem é usado para esquizofrenia. O metilfenidato, que é usado mais raramente, mas também não é para esquizofrenia. Esses que servem para esquizofrenia também é porque são medicações que ajudam a controlar o comportamento.
A medicação que serve para a esquizofrenia, ela faz uma espécie de contenção química, é como se fosse uma camisa de força química. Então, a medicação ajuda a diminuir a excitação pela dopamina numa região do cérebro, e isso faz com que exista uma contenção do comportamento. Então, é por isso que os antipsicóticos são usados. Os antipsicóticos são remédios para a esquizofrenia. No caso aqui, a risperidona e o aripiprazol. Então, é justamente porque são as medicações para fazer a contenção do comportamento. Mas o canabidiol, por exemplo, não é para a esquizofrenia. A atensina não é para a esquizofrenia. A fluoxetina, que se usa, por exemplo, para depressão no autista, não é, para a esquizofrenia. Então, respondendo a sua pergunta, depende da comorbidade. Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou botar uma pergunta aqui na tela, mas eu vou pedir que você comente responda a partir de um comentário meu. Ela bota assim: para crianças autistas leves com déficit cognitivo, qual o melhor método de ensino, tradicional ou construtivista? E aí eu quero lhe perguntar o seguinte, baseado nessa pergunta, nós sabemos, eu sou um defensor da intervenção multidisciplinar para o autismo, né? Eu acho que o neuropediatra, o psiquiatra, ele precisa estar alinhado com a equipe de intervenção de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, e aí vai caber nessa intervenção, para alguns casos, a psicanálise, para outros casos, a intervenção, a terapia comportamental. Eu acho que aí tem a psicopedagogia, aí tem a musicoterapia, aí tem uma série, né? Nós temos um arsenal muito completo. Eu defendo, né, que a intervenção para o autismo seja multidisciplinar. E baseado nisso, eu não entendo que eu não vejo como responder uma pergunta dizendo assim: a melhor intervenção é essa, ou a única é aquela. Mas eu queria lhe ouvir sobre isso. O que é que você pensa sobre a intervenção para autismo? Como é a sua forma de prescrição? Olha, isso aí quem pode responder bem é Rita Brasil, e eu aprendi isso com ela. A melhor intervenção pedagógica para o autista é aquela intervenção que é direcionada para as necessidades dele. Então, tem crianças que respondem super bem ao construtivismo, tem autistas que se desenvolvem muito bem numa escola construtivista, tem autista que só se desenvolve bem em escolas que sejam tradicionais. Então, depende da criança. O autismo é um espectro muito amplo, então a gente tem que avaliar individualmente cada caso. Você falou de uma criança com autismo leve e com dificuldade cognitiva. Ela vai precisar de um acompanhamento psicopedagógico individualizado. Mas, se é construtivista ou não construtivista, depende da adaptação da criança. E em relação às intervenções, existe uma intervenção ou são várias? Como? As intervenções, Leonardo, você vai me dar a oportunidade aqui de falar sobre o instrumento que a gente criou para avaliar o diagnóstico do autismo. A gente criou a escala labirinto para avaliação do autismo e suas comorbidades. Inclusive, Então, quero que você fale do congresso também, viu? Tá bom. É um instrumento que a gente usa para classificar a gravidade dos sintomas centrais do autismo. É um instrumento que foi feito em colaboração aí com Daniele Vanderlei, que fez junto comigo, com Gustavo Siquara, que vê a parte de psicometria, Ana Marta Fonte, que participa da parte de avaliação sensorial, Laura Giotto, que viu a parte de fono com a gente. Então, a gente avalia os sintomas principais e a gente avalia as comorbidades. Então, a criança que tem hiperatividade, é uma criança que tem comportamento opositor, é uma criança que tem insônia, é uma criança que não tem ainda controle de esfíncter. Então, a gente faz um panorama sobre quais os sintomas centrais do autismo, que são mais desafiadores, e quais os sintomas comórbidos que são mais desafiadores, para, a partir desse panorama, a gente fazer o encaminhamento dessa criança. Então, é uma criança, por exemplo, que tem um comportamento tranquilo e que tem principalmente uma demanda de fala. Então, de comunicação. Então, a gente vai priorizar o acompanhamento com o fonoaudiólogo. É uma criança que tem um acesso verbal excelente, é uma criança que se comunica muito bem, mas que tem
um comportamento explosivo, que tem um comportamento opositor, aí é uma criança que vai precisar de intervenção de medicação e que vai precisar de um acompanhamento psicológico mais direcionado. Então, tudo depende da demanda principal daquela criança. Qualquer área em medicina, e o autismo não é diferente, a gente precisa hierarquizar os sintomas. Ana Paula Robato, que é uma psiquiatra formidável, ela estava falando numa palestra que ela fez no Labirinto semana passada exatamente sobre isso. A gente tem que hierarquizar o sintoma. O que é mais desafiador? O que é que essa criança precisa mais? Então, se é uma criança que tem um comportamento disruptivo, uma criança desafiadora, ninguém vai conseguir trabalhar com ela enquanto a gente não melhorar esse comportamento. Não adianta essa criança ter a melhor fono do mundo, a melhor psicóloga, a melhor fisioterapeuta, a melhor nutricionista, a melhor terapeuta ocupacional, ela não vai responder. Então, a gente tem que hierarquizar, entender qual é o sintoma mais desafiador e fazer o tratamento. É claro que o tratamento multidisciplinar é a principal opção, mas tem crianças, por exemplo, que não precisam de medicação. Então, não precisa investir no tratamento com psiquiatra. A psiquiatra vai ver uma vez por ano para ver a evolução, ou uma vez a cada 2 anos. Vai investir na fono, vai investir na TO, vai investir na psicopedagoga. Então, é uma criança, por exemplo, que tem dislexia. Vai ter que investir no tratamento, no acompanhamento psicopedagógico. Então, depende das necessidades de cada criança. Perfeito. O tratamento multidisciplinar é a base do tratamento do autismo. Sem o acompanhamento multidisciplinar, a gente realmente não vai para lugar nenhum. Há 20 anos atrás, Leonardo, era o psiquiatra sozinho dando remédio. Quando você não era nascido ainda, eu e Rita estávamos nessa labuta. Era remédio e Rita Brasil. O Rita Brasil e o remédio continuam, mas graças a Deus chegaram outros para fazer parte de um arsenal maravilhoso. Chegou Laura Ferraro, Laura Giotto, Jimena, Naama. Chegou essa equipe maravilhosa que faz um trabalho sensacional de acompanhamento aí nas clínicas, um acompanhamento multidisciplinar. A gente vive outra era. É verdade. Eu estou vendo aqui, eu acho que travou um pouquinho aqui, bora ver se volta aqui. Ela já falou sobre canabidiol. Quem não conseguiu atender, quem não conseguiu ver, vai ficar essa live vai ficar no YouTube, né, integralmente. Deixa eu ver se volta aqui. Eu vou fazer o seguinte, voltou, não foi? Fala aí com a gente, pra ver só se voltou. Voltou. Tá. Quem não pegou do início aí, pode. Depois eu vou disponibilizar no YouTube. Ainda hoje fica disponível no YouTube. E eu vou colocar nos stories o link, enfim, tudo isso. Tem muita gente bacana aí, né? Inclusive, quero mandar um abraço para a linha aqui da Incentivar, tem o pessoal do SEDAI, SEAD, Mundo dos Anjos, todas as clínicas de Salvador. Desculpe se eu não falar o nome de algumas, são exemplos apenas, mas temos outros. Estou vendo o Gustavo Sicara aqui, ó, que você falou agora, que eu conheço, que Gustavo também, gente boa demais, e seu discípulo lá no Labirinto. Depois eu vou lhe pedir que você fale sobre o congresso. No Labirinto, né? E o congresso? Me fala aí do congresso. O congresso, a gente vai fazer esse ano um congresso online, Leonardo. E uma coisa interessante que a gente vai fazer no congresso esse ano é que a gente vai fazer ateliês com os pais e com as crianças. Então, a gente vai chamar esses profissionais maravilhosos para que eles façam atividades ao vivo durante o congresso com as mães e com as crianças. Ateliê de arte-terapia, ateliê de musicoterapia, reuniões com pais de orientação, reuniões de manejo de comportamento e além da parte científica. A gente vai fazer uma programação que tenha uma parte importante voltada para os pais e para os autistas e uma parte para os profissionais. A gente já tinha visualizado fazer isso esse ano no congresso, achando que ia ser presencial, e aí a gente pretende fazer isso no congresso virtual. A gente já começou a convidar muitas pessoas, todas muito receptivas,
embarcando na proposta. Então, eu acho que vai ser um evento bacana. Seguramente, até o fim do ano, a gente vai viver momentos de muita restrição, a gente não vai sair para a rua da forma que a gente saía antes, tão cedo. Então, a gente precisa ter opções, a gente precisa ter alternativa para esses pais, para essas mães, para essas crianças que vão precisar ficar ainda durante um bom tempo com uma certa restrição em relação às atividades coletivas. E aí a ideia do Congresso é essa, a gente poder fazer isso. Corroborando aqui as palavras de Ana Marta, ela está dizendo que o Labirinto tem um papel importante na comunidade. E é verdade, tem um papel muito importante. E eu lhe peço até que quando tiver algum material de divulgação, me mande para eu poder, eu peço a Gustavo, viu, Gustavo, que me mande também aí para eu poder divulgar aqui na página, para a gente dar uma maior amplitude possível para eventos tão bacanas quanto esse. A gente já está daqui a pouco... Leonardo, eu queria te pedir, porque a gente está iniciando, e aí eu queria aproveitar essa live para convidar vocês. A gente está iniciando 2 estudos em relação a como está a qualidade de vida dos pais nessa pandemia e quais são os principais desafios em relação às crianças com autismo e de uma forma geral. Então, eu vou passar depois os instrumentos para vocês. São 2 questionáriozinhos que se acessa através de um link. E aí você convida aí os pais para participarem, para a gente entender quais são os principais desafios, até para que a gente possa tentar planejar coisas a um curto prazo que seja mais adaptada às necessidades das pessoas. A gente quer saber sobre quais são os sintomas mais prevalentes na criança, o que é que está sendo mais desafiador, e para os pais também, como é que está a qualidade de vida dos pais nesse momento, para a gente pensar o que é que a gente pode dar de devolutiva. Quando eu fui fazer a proposta do Congresso, então, algumas pessoas, Lívia Mendonça, Mariana Caribé, que é musicoterapeuta e arteterapeuta, me disseram: Milena, é importante a gente fazer ateliê para os pais. Você está pensando em fazer para a criança, mas é importante a gente fazer para os pais. Então, é muito importante, nesse momento, a gente pensar em como é que a gente pode cuidar melhor dos pais, que atenção que a gente pode dar mais aos pais. Você está dando uma atenção aí maravilhosa. O que é que a gente pode fazer mais para diminuir o efeito devastador desse momento que a gente está vivendo? Eu vou até aproveitar a oportunidade para dizer assim, que eu sou um defensor da pesquisa, né? Porque eu acho que é através da pesquisa, da coleta de dados, que nós vamos ter depois diversas soluções, inclusive. Então, baseado nisso, quem estiver assistindo pelo YouTube depois, né? Porque isso aqui vai ficar postado no YouTube, lá no Instagram, e quem está assistindo pelo Instagram agora, aqui nesse Instagram, lá nos destaques dos stories, tem uma aba que chama pesquisa. E hoje tem lá 2 pesquisas para vocês responderem. Uma é da Universidade Estadual de Feira de Santana e outra é da Universidade de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a UFBA, da nossa querida doutora Rita Lucena. Então lá eu já deixo essas 2 pesquisas que vocês só vão arrastar para cima e já vão cair direto na pesquisa. E vou pedir que Gustavo ou que doutora Milena me mande depois essa, que eu vou fazer, botar lá também nesse destaque dos stories, que as pessoas podem entrar e responder para que a gente possa colher esses dados e, enfim. Então, aqui na página eu já tenho essa preocupação de estar ali sempre colocando, dando acesso aos pais para responder sobre pesquisa. Então, é muito importante que vocês respondam, é rapidinho, perguntas objetivas, vocês vão lá, selecionam e vamos embora. Deixa eu botar aqui, e a gente vai encerrar essa live em 10 minutos. Então eu vou colocar aqui mais 1 ou 2 perguntas e depois eu vou fazer as considerações finais com a doutora Milena Pondé, né? Doutora Milena Pondé. E lembrando que essa live, não só essa, como diversas outras lives, estão disponíveis no canal do YouTube. Então, por favor, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, assina as notificações lá, faz tudo direitinho para poder acompanhar. Terça-feira agora, 19 horas, uma live com a doutora Lilbiana, neuropediatra de Minas Gerais, e doutora Daniele Vanderlei. Vamos falar sobre
os riscos, né, a intervenção precoce de autismo. Inclusive, quero lhe agradecer a oportunidade, porque eu até vou tirar essa pergunta só para olhar, depois eu boto de novo a mesma. Eu faço parte de um grupo que eu digo que eu sou o único orelha seca que tem no grupo, que é um grupo da pós, da intervenção precoce, que visa capacitar, especialmente pediatras, para o diagnóstico precoce, né? Porque diagnóstico precoce, neuroplasticidade, tudo isso é vida. Então é um grupo que tem lá a doutora Milena Pondé, que tem a doutora Rita Lucena, doutora Ana Marta Vieira Ponte, Laura Giotto, enfim, uma seleção, e eu sou o único que estou ali, de orelha seca ali, participando, mas essa live de terça-feira vai ser sobre essa questão da intervenção precoce, sobre essa capacitação dos profissionais, 19 horas no canal do YouTube, e na quinta vamos ter uma live com a doutora Adriana Matos e doutora Laura Ferraro, as duas discutindo sobre seletividade alimentar. Então, é muito importante, né, que vocês acompanhem, porque as informações são bem bacanas. Ela botou aqui, ó, Mira, é de lá da AMA, inclusive. A senhora identifica pais com autismo na consulta para o seu filho? Isso é comum? Veja, existe um risco maior de várias doenças psiquiátricas em pais de crianças com autismo. Não só de serem pessoas dentro do espectro do autismo, mas também de outras morbidades, né? Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, existe um risco, Mira, de pais dentro do espectro e também com outras condições. Além dessa questão mais genética, de uma maior propensão a um sofrimento psíquico, a preocupação com os pais em relação ao desgaste mesmo, assim. São crianças que demandam muito mais e são crianças que realmente exigem um dispêndio de energia muito grande dos pais, o que muitas vezes resulta em sintomas psicológicos, de ansiedade, de depressão. Então, existe sim, mas não só de autismo. Tem uma pergunta aqui que é muito importante, e é isso que eu digo, às vezes o óbvio precisa ser dito. Ela botou assim, ó, sabemos que o ideal seria a intervenção precoce, mas se perde muito inicial aos 7 anos, vai ter ganhos. E diversas outras lives que tivemos aqui, os médicos falaram sobre que o melhor é começar mais cedo, claro, mas os ganhos existem a vida inteira, essa neuroplasticidade existe a vida inteira. Então eu queria que a senhora explicasse sobre isso, sobre essa importância de sempre fazer intervenção. Sem dúvida nenhuma. Nos primeiros anos, a intervenção ela é muito procurada justamente por causa dessa plasticidade que é maior nos 3 primeiros anos de vida. Mas a criança sempre tem ganhos, o adulto sempre tem ganhos. Quando a gente pensa, por exemplo, no emprego inclusivo, isso é um ganho tremendo. A gente pensa na socialização dessas pessoas através de atividades laborais, sempre tem um ganho. Em qualquer momento tem um ganho na intervenção. O ganho, a gente corre para buscar uma intervenção precoce, mas a qualquer momento que seja feita a intervenção tem ganho. A questão da intervenção precoce é que antigamente, quando a criança chegava para avaliação, aí o pediatra, o psiquiatra, o neuropediatra diziam assim, não se preocupe não. A criança já estava tipo com 2 anos e meio, 3 anos. Não se preocupe não, volte daqui a 2 anos para a gente avaliar de novo. Hoje não. Hoje, se a criança chega com 1 ano lá no labirinto, existem marcadores, tem o IRDI, que é um instrumento nacional, tem a MChat, que indica para a gente que existem sintomas suspeitos, vai para a intervenção. Se é autista ou não, não interessa. Se vai sair do espectro ou não, não interessa. Interessa que tem marcadores de risco e que vai para a intervenção precoce. Então, isso é importante. E isso mudou muito, Leonardo, eu te diria, nos últimos 5 anos, não é nem nos últimos 10 anos. Assim, essa preocupação de fazer uma intervenção cada vez mais precoce. Com 4 meses, a gente já tem marcador, que é aquele eye tracking, como a criança acompanha os objetos. Então, com 4 meses, a gente já tem marcadores. Então, quanto antes começar a intervenção, melhor. Eu vou botar uma pergunta aqui e vou lhe pedir para você responder
de forma sintética, porque já estamos acabando a segunda hora, eu não vou abrir a terceira. Porque, enfim, me diga aí, a terapia intensa pode minimizar as comorbidades a ponto de não ser mais necessário o medicamento? O medicamento é um caminho sem volta? Ou seja, começou, nunca mais vai parar? Não, o medicamento é justamente para melhorar o comportamento. E, uma vez melhorado o comportamento, a gente mantém por um tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, e depois a gente tenta tirar. Às vezes a gente tenta tirar e a criança continua precisando. Aí a gente usa mais tempo. Em algumas pessoas a gente usa a vida inteira, porque o comportamento é desafiador a vida inteira. Mas não é, uma vez começou, a medicação não vicia. As medicações psiquiátricas, elas são necessárias e úteis, e se a gente continua usando, é porque continua precisando. E a gente tenta suspender, se não consegue suspender, é porque continua sendo necessário. Porque da mesma forma que existe a resistência para o pedido, vamos dizer assim, para se iniciar um tratamento medicamentoso, existe muita resistência também. Tem gente que não quer começar porque acha que se começar depois vai ter que aumentar cada vez mais a dosagem. Então, gente, minha última palavra dessa live aqui, que eu vou passar para a doutora Milena Pondé fazer as considerações dela. O tratamento, a intervenção para autismo, ela tem que ser família, terapeutas, escola e os médicos, certo? Porém, na intervenção medicamentosa, não se meta onde você não conhece. Deixe a cargo do médico, deixe a cargo do especialista. Não queira mexer, aumentar a dose, tirar a dose, botar, tirar. Esqueça isso, pelo amor de Deus. Doutora Milena, muito obrigado de coração. Foi uma live sensacional. Para quem chegou agora, vai ficar disponível no canal do YouTube. O link está na bio. Suas considerações finais. E se eu não lhe perguntei algo que você acha interessante, fique à vontade. Eu vou só acrescentar o que você disse, agradecer muito. Para mim é um prazer, uma satisfação estar junto com vocês, com a AMA, e estar colaborando com esse trabalho de vocês. Para mim é o que existe de mais importante que o profissional pode dar, é esse retorno de chegar perto das pessoas. Eu acrescentaria uma coisa nisso que você disse: a família, os profissionais, o paciente, um trabalho coletivo, mas eu acrescentaria a sociedade. É extremamente importante a participação da sociedade nessa equação, porque a aceitação da pessoa com autismo, Leonardo, é o que mais modifica o prognóstico. Não é medicação, não é nenhuma intervenção terapêutica. Perfeito. É o processo de aceitação. Se você olhar para a síndrome de Down, foi assim. Se você olha para o autismo, é assim também. O autista está na rua, o autista está na escola, porque a sociedade mudou. E a sociedade mudou porque a gente precisa ter uma sociedade que seja acessível para todo mundo. Ou é acessível para todo mundo, ou é uma sociedade que não serve para ninguém. Então, essa conscientização da sociedade, saber que a gente existe no mundo para existir de forma solidária, para dar a mão para as pessoas e não para excluir, eu acho que é uma das partes mais importantes em relação ao tratamento do autismo e a toda a condição de existência. Mulher, enfim. E vou te 20 segundos, viu? O Instagram é cruel, vai cair. Vai cair automaticamente. A medicação, a família ajuda a gente também muito. A família tem que participar e tem que dizer: essa medicação não foi boa. Então, eu ouço muito a família para medicar. Tchau, pessoal. Obrigadão.